Oi, eu sou Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. Se você é fã de contos, lendas, relatos e tudo que envolve o universo sobrenatural, vou pedir por favor para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, comentar nos vídeos que você assistir e ativar o sininho de notificação para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e te avisar sempre que saírem vídeos novos, porque ele vai entender que é relevante para você. E, claro, você ajuda o nosso canal a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais conteúdo bacana a gente traz aqui pra você. Vou pedir também para, se você tiver uma história, seja um conto escrito por você, ou que você acha interessante que você tenha lido em algum lugar, ou um relato verdadeiro que você tenha vivido, ou seja vivido por alguém próximo de você, manda pra gente nesse e-mail que está aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler aqui no canal também. Dá uma passadinha lá no Instagram, que lá nós também, além de colocarmos alguns cortes dos vídeos aqui do YouTube, nós colocamos conteúdos inéditos por lá. Então vale a pena dar uma passadinha e seguir o canal Não Olhe Pra Trás. E agora, sem mais delongas, hoje é dia de quê? Relato aqui no canal. Eu sei que vocês gostam dos relatos, eu sei que vocês sentem saudade, então vamos para mais uma noite de relatos sobrenaturais aqui no canal. E o Renato de hoje, quem é Renato? Renato, deixa o like. Se você não deixar, sabe que eu tô muito chateada com você. Renato, quebra essa pra nós. Pô, Renato. Quem é Renato? Qual que é Renato? Se você chama Renato, esse recado pra você. O relato de hoje se chama O Sobrenatural e Eu. Oi, aqui quem escreve novamente é a moça. A mesma do relato sobre o dia que meu pai me entregou para Lúcifer. Olha, que bela maneira de se identificar, não é mesmo? Sou moça, que moça? Aquela do relato que meu pai me entregou para Lúcifer, sabe? Coisa básica. Coisa besta, uma segunda-feira minha. Se você não viu esse relato ainda, a gente contou recentemente, ainda essa semana, aqui no canal. Lá no final do vídeo a gente vai deixar nos cards relacionados para você assistir também. Vale a pena, que é um relato muito forte. Então, a mesma moça que mandou aquele relato, ela mandou mais uma história envolvendo o sobrenatural na vida dela. Vamos lá. Bom, já deu para perceber que a minha vida é cheia de acontecimentos sobrenaturais, né? Então, aqui vai mais uma história. Esse relato aconteceu na década de 90, em um dia que o céu se abriu sobre nós. Foi uma tarde de muita chuva, que infelizmente inundou várias casas ali por perto de onde eu morava. Por sorte, a minha casa era no alto, mas lá de cima da varanda nós podíamos ver e ouvir o desespero dos vizinhos com as casas caindo. Essa foi a primeira vez que eu vi casas desabando na minha frente como se fossem papéis. Nesse dia, meu pai estava no trabalho, guardem isso, e estávamos em casa apenas eu, minha mãe e minha avó. Aquela da Assembleia, Assembleia na Roxa, quem viu o outro relato da moça vai entender. Eu devia ter por volta de uns 13 ou 14 anos. A chuva caiu a tarde toda e continuou até anoitecer. Por volta de umas 8 horas da noite, as águas começaram a baixar lentamente e as luzes dos postes foram ligadas. Só havia luz na rua, então dentro de casa, sem iluminação. Desculpa, gente, eu ainda estou com a faringite, laringite, alguma das duas ites aqui meio atacada, então se eu tossir ao longo do relato, vocês já me desculpem, tá? Bom, em certo momento, eu subi até a varanda, passei pela sala e corredor bem longo em formato de L, que dava na cozinha, e vi meu pai se aproximando. Ele veio até mim, me deu um beijo e disse: "Periquito, traz uma vela pro papai." E foi para um quarto escuro. Tava sem luz, né, dentro de casa. Eu fiz o que eu tinha que fazer ali dentro, depois peguei a vela, coloquei em um pires e fui ao encontro do meu pai. Cheguei no quarto e ele não estava lá.
Olhei nos outros cômodos e até mesmo no banheiro, que estava com a porta aberta. E eu comecei a chamá-lo. Pai! Ô pai! A vela, pai! Como ele não respondia, voltei para a varanda, onde a luz do poste iluminava, olhei para baixo e perguntei para minha mãe. Mãe, cadê meu pai? Seu pai? Seu pai tá no trabalho, menina. Não, mãe. Meu pai chegou e me pediu uma vela ali dentro. Menina, seu pai não chegou, senão eu teria visto. A não ser que ele tenha vindo pelos fundos em um barco. Nos fundos de casa tinha um rio bem lá atrás e estava cheio por conta da enchente. Impossível passar por ali. Mas mãe, eu vi meu pai e ele me pediu uma vela, mas depois parece que sumiu. Menina, seu pai tá no trabalho ou tá te sacaneando, dando um susto. A propósito, meu pai adorava dar sustos. Voltei para dentro com a vela e falei: pai, para de brincadeira. Ó, eu vou apagar a vela, vou deixá-la aqui no canto da sala para o senhor. Falei isso e voltei lá para fora, para a varanda onde tinha luz, né? Bom, fiquei lá de cima um tempo, olhando a rua cheia e as pessoas em seus portões, olhando o estrago das enchentes sem poder fazer nada, como se fosse um espetáculo de horrores. Nessa hora, eu olho para a rua e vejo despontar perto da padaria, com as calças enroladas na canela, sapatos nas mãos e bolsa de couro na outra, ninguém menos que meu pai. Então a minha mãe disse: olha lá seu pai vindo lá de baixo, não disse que ele ainda não tinha chegado? Foi nessa hora que eu gelei. Se meu pai tá ali, quem falou comigo lá dentro e me deu um beijo? Eu tava travada, tentando entender o que tava acontecendo ali. Foi quando a minha avó olhou lá pra cima na direção que eu estava e gritou: moça, corre! Eu ainda paralisada, sem nem conseguir me mexer, não tinha nem voz nem perna pra nada. E ela insistiu: anda, moça, corre! Desce aqui agora! Vendo que eu não conseguia me mexer, ela subiu as escadas rapidamente, me sacudiu e desceu correndo comigo. Nesse momento, ela e eu olhamos para cima e vimos aquilo que seria meu pai, fantasma, diabo, satanás, capeta, doppelganger, sei lá o que era aquilo, nos encarando. Ele acenou brevemente com as mãos e em uma fração de segundos desapareceu. Minha avó começou a dizer alto: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai agora dessa casa. Sai e para de perturbar a minha neta. Minha mãe, desviadora. Desviadona é forte, né? Desviadona me pegou aqui, viu, gente? Desculpa, mas eu não esperava por um desviadona. Minha mãe, desviadona, perguntou: que foi, mãe? A senhora tá ficando doida com as loucuras dessa menina? Nessa hora, eu já estava aos prantos. Foi quando meu pai chegou no portão de casa e falou com todo mundo. Quando ele bateu os olhos em mim, ele perguntou: Periquito, o que você tem? Vem cá dar um abraço no papai. E eu de pronto respondi: é ruim, hein? Nem morta. E comecei a chorar mais ainda. A minha mãe, vendo aquela cena toda ali, falou: Renato, nome fictício, tá, gente? Renato, para de brincar com essa menina. Ela vai acabar ficando maluca e deixando a minha mãe maluca junto. Tava agorinha mesmo dizendo que te viu lá em cima pedindo uma vela. Meu pai olhou para nós três confuso e falou: eu? Vocês estão malucas.
e entrou para dentro de casa. Eu olhei para minha avó desesperada, chorando. E antes de eu falar qualquer coisa, ela disse: filha, pode deixar. A vovó vai dormir com você e vou te ensinar a orar e a se proteger quando eu não estiver por perto. Por dias, eu ainda fiquei assustada e não conseguia nem chegar perto do meu pai. Até que foi passando o tempo e eu acabei esquecendo. Pois criança, vocês sabem, né? Criança esquece. Mas adulto sempre lembra. Loucura, né? É, pessoal, quem já assistiu ao relato anterior sabe que as histórias delas são histórias realmente bem pesadas. E fica meio difícil você não acreditar que tem pelo menos um toquezinho de sobrenatural ali, porque são coisas muito estranhas, né? É, ela vive o sobrenatural de um jeito inexplicável. Eu conheço pessoas que vivem desse jeito, mas aí você fala assim, isso é coisa de filme, é Constantine. Não, tem gente que vive desse jeitinho mesmo. Tem gente que parece que tem a vida sempre permeada pelo sobrenatural, né? Uhum. E aí acaba assim, sem ter muito o que falar, porque às vezes conta a história, tá cansado de contar as histórias, o povo não leva a sério, não tem credibilidade, é doido, tá assistindo muito filme, aí a pessoa acaba até meio que desistindo e guarda pra ela. Se isso acontece com você, não guarda pra você não, manda pra gente. A gente acredita em você, a gente não vai te taxar de doido. A gente vai gostar muito de ler a sua história com o sobrenatural aqui no canal. E aí, conta pra mim o que você achou desse relato, o que você achou dessa história, né? E também, se você ainda não viu aquele outro vídeo, o outro relato que ela mandou pra gente, vai lá ver que vale muito a pena, vai estar nos cards aqui no final. Se você gostou desse conteúdo, dá uma conferidinha nos outros vídeos aqui do canal, tem relatos, tem contos, tem reacts, tem muita coisa bacana pra você que é fã desse mundo assombrado, assustador e sobrenatural. Se você tem uma história legal, manda pra gente no e-mail que está aqui embaixo. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram pra conferir os conteúdos de lá também. Curta, compartilha, comenta, divide com os amigos, ativa o sininho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue aqui o canal, tenho certeza que você vai gostar muito das histórias que a gente traz aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e não se esqueçam sempre do mais importante: não olhe para trás.